Olá a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a duração, tá? A gente vai falar sobre esse período de 911 dias que a gente já calculou e o período de médio prazo de 74 dias, tá? No vídeo passado eu já falei sobre esse período de 911 dias, só que não ficou claro, eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas, talvez no futuro remoto, então o vídeo vai ficar um pouco da mesma forma, os lá. A primeira dúvida, as pessoas falaram assim, você não comentou nunca do lado de baixo, né? Então assim, o lado de baixo seria o Sheol, o pessoal me perguntou. Não, o Sheol está abaixo da gente, tá aqui, ó. Quando eu falo lado de baixo, eu estou falando abaixo do modelo, ok? Então eu vi que muitas pessoas ficaram com uma dúvida, tipo assim, o lado de baixo teria um outro povo do lado de baixo? Seria um outro mundo? Não, simplesmente é o lado de baixo do modelo, tá? E assim, só para relembrar, esse aqui é o vídeo P9, tá? Onde eu estou falando sobre o plasma, o modelo do David Lapointe, né? E aqui a questão do plasma, tá? E você vê que tem luz em cima e embaixo, tá? Porque o modelo, quando você tem um campo magnético, você vai ter luz sendo gerada dos dois lados. Você vai ter campo magnético. O campo magnético ele não termina no nosso modelo, ele continua para baixo. Então tem o lado de baixo do campo magnético, tá? Então quando você vê aqui, ó, no vídeo P9, você vê que as estruturas, ela tem esse comportamento, ó, tem o lado de cima e o lado de baixo, certo? E o plasma vai se comportar de um jeito de cada lado, tá? Olha só, aqui no caso é simétrico, mas você vê que tem o lado de cima e o lado de baixo, certo? Aqui também, ó, você vê que ele simulou com o quê? Com duas cuias. Tem o lado de cima e o lado de baixo, certo? A gente sempre olha um lado só, tá? Olha só aqui, ó, a estrutura com o domo e você tem o lado de cima e o lado de baixo. Sempre tem o lado de cima e o lado de baixo. Só que a gente estuda o lado onde a gente vive, porque aqui não interessa, aqui não sei o que tem aqui, tá? Provavelmente não tem nada, faz parte da máquina, desse sistema que a gente funciona, que a gente mora, certo? Então assim, faz parte da máquina, mas o que importa é a parte de cima, certo? Desse sistema. Pois bem, e a gente sempre olha então só a parte de cima. Mas se você for ver no slide anterior, tem a parte de cima e a parte de baixo, certo? Porque tem que ter dois polos. Mas a gente sempre olha o lado de cima, que é onde a gente mora, que é o domo, certo? Então assim, quando eu falo o lado de baixo do modelo, o pessoal ficou com muita dúvida, eu não estou dizendo do Sheol e não estou dizendo que o Sheol fica abaixo. O Sheol está dentro aqui desse modelo, tá? Mas está abaixo de nós. Eu estou falando da parte do campo magnético que fica abaixo, tá? Então assim, por que devemos especular sobre o que acontece de baixo, né? Porque precisamos tentar entender o maquinário inteiro. O que eu estou falando aqui é sobre a máquina. Eu preciso, de alguma forma, algumas coisas sobre a parte de baixo da máquina, a gente consegue estimar. Não, a gente não vai conseguir ver lá embaixo. A gente não sabe como é que é, a gente não consegue nem medir, né? Fica só na imaginação. Porém, a gente sabe como o campo magnético funciona. E o campo magnético, ele não para aqui, ele vai para baixo, tá? Ele continua para o outro lado, certo? O campo magnético, a gente tem a Terra plana, certo? O disco, aí tem o campo magnético aqui em volta, e depois ele vai continuar lá para baixo, certo? Então a gente precisa de algumas informações do lado de baixo, do que acontece embaixo, para a gente estimar, entender o maquinário completo, certo? Então o que eu estou falando não é sobre mundos abaixo nem nada. O que eu estou falando é sobre o maquinário, ok? A gente vai precisar entender ele. Então assim, nós não sabemos nada sobre o lado de baixo. Estou de acordo. Porém, sabemos como funciona o campo magnético, certo? E a gente sabe o seguinte, o campo magnético é gerado por uma corrente elétrica, ok? O campo magnético ele não inverte sozinho, e sim porque a corrente elétrica que gera esse campo magnético, ela sofre a inversão, tá? Então, por exemplo, você está vendo aqui, ó, a corrente vem para cá, ó, e por causa disso, você vai usar aqui a regra da mão direita e você vai ter a linha de campo. Quando você diz que o campo magnético inverte, é que, na verdade, essa corrente aqui ela vai inverter de sentido. E por isso vai mudar o campo magnético dos dois lados, certo? Pois bem, então o campo magnético atua tanto do lado de cima do modelo como do lado de baixo do modelo. Ou seja, ele não é limitado pelo modelo.
Então vamos supor que isso aqui fosse a nossa Terra plana, que não é o caso, tá? Só uma exemplificação porque é um modelo diferente. Mas a gente vê o campo magnético da parte de cima, certo? Mas ele existe embaixo. Então a gente sabe que está conectado, a parte de cima é de baixo. E quando inverte, o efeito daqui passa para cá, certo? Então se o pessoal da inversão anterior estava no céu vermelho, e hoje a gente está no céu azul, certo? O que vai acontecer? O céu vermelho ele existe aqui embaixo. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Vai inverter. O céu vermelho vai vir para cá e o azul para cá. Mas se isso está acontecendo, significa que o céu vermelho está girando lá embaixo, certo? Isso a gente consegue deduzir por lógica. A gente não consegue ver, mas a gente consegue deduzir, tá bom? Então se algo acontece em cima, esse mesmo fenômeno deve acontecer embaixo, apenas trocando os efeitos e os tempos, né? Os efeitos de tempos em tempos. Pois bem. Então vamos lá, eu vou recapitular o vídeo inteirinho passado, tá? A gente não vai perder nada aqui. Mas vamos lá, ponto 1, velocidade do Sol nas latitudes. Por que a gente está falando de latitude? A gente já vai ver. A gente faz movimento, certo, de espiral até chegar no Trópico de Capricórnio e depois ele volta para o Trópico de Câncer, tá? Independente se o Sol vai para baixo do vai subir, né? Então isso é uma coisa que eu não tinha entendido no início do modelo quando eu comecei a explicar para vocês. Porque da última vez o pessoal viu o Sol escapando para a borda. Porque eles estavam no período que o Sol era vermelho, que o céu era vermelho, e aí o Sol escapou para a borda, certo? E foi embora no solstício de inverno, do hemisfério da parte norte. Agora, nessa vez que a gente está no céu azul, ele vai, na verdade, voltar, certo? E ele vai escapar para o norte. Ele vai subir para o norte. Ele não vai escapar para a beirada, ele vai subir e vai estourar no norte, certo? Então, essa diferença dos modelos. Agora, vamos lá. O modelo do globo e da Terra plana, existem duas coisas, ó. As longitudes, que são essas linhas aqui, certo? E as latitudes, que são essas linhas. No modelo do globo e no modelo da Terra plana, a distância entre o polo norte e essa latitude, e depois dessa para essa, e 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 assim vai, é constante, ok? Não varia. A distância entre latitudes é sempre a mesma. E no modelo da Terra plana, a distância entre essas latitudes, ó, sempre é igual. A diferença entre o modelo do globo e da Terra plana é que no modelo do globo, a gente acredita o seguinte, ó, aqui em cima as longitudes estão bem pertinho, a distância entre elas é pequena, aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega no Equador, aí os dois modelos divergem. O modelo da Terra plana diz que continua aumentando, e o modelo do globo diz agora começa a diminuir, 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 até virar zero de novo, lá no outro polo, tá? Então as diferenças entre o modelo do globo e o modelo da Terra plana está na longitude. Na latitude, os dois modelos são iguais, perfeitamente iguais, não tem diferença nenhuma, ok? Pois então vamos analisar aqui. Então, olha só, de novo, as longitudes, que são essas linhas aqui, ó, quanto mais longe do polo norte, mais aberto é, maior a distância entre elas, tá vendo? Então, ou seja, até o Equador, as latitudes, que são essas distâncias desses círculos aqui, ó, elas são sempre iguais, tá? Não varia. Os dois modelos são iguais. Pois bem, então assim, então já que são iguais, as distâncias entre latitudes na Terra plana são iguais às distâncias no globo, não muda, os mesmos dados, tá? E aí a gente falou sobre distâncias. Eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem registrado, quem quiser anotar no papel e tudo mais, tá? A distância entre o Polo Norte e o Círculo Ártico é de 1.650 milhas. Algumas pessoas vão fazer a cagada que eu fiz, que é tentar converter de milha para quilômetro. Eu vou explicar para vocês porque é importante manter a medição milhas, ok? E por que milhas existe até hoje? Não foi mudado para quilômetros, que é muito mais óbvio, muito melhor, né? Mas por que milhas existe? Porque a gente precisa manter as milhas para depois a gente comparar com outras coisas. Então a gente vai manter a unidade em que essas contas foram feitas lá muito tempo atrás e hoje, ok? Então vamos lá, 1.650 milhas, converteu para quilômetro, tipo assim, vai dar 1000 problemas. Círculo Ártico
Mil problemas que vocês vão perder o fio da meada depois. Círculo Ártico até o Trópico de Câncer. Primeiro, Polo Norte até o Círculo Ártico. Depois, Círculo Ártico até o Trópico de Câncer. 2.667 milhas. Ok? Agora, do Trópico de Câncer até o Equador. 1.622 milhas. Agora, de um trópico até o outro trópico. Tá? Ou seja, do Trópico de Câncer até o Equador e do Equador até o Trópico de Capricórnio. Ou seja, de um trópico, de uma linha vermelha até a outra. Onde o Sol anda aqui, ó. Certo? Vai dar 3.244 milhas. Nota aí no papelzinho. Trópico de Câncer até o Polo Norte. Tá? Seria o quê? Seria a borda, né? Sai do Trópico... Desculpa. Trópico de Câncer até o Polo Norte. Aqui, ó. Dessa linha até o Polo Norte. 4.617 milhas. Tá? Daqui até o Polo Norte. Tá? Trópico de Câncer até o Polo Norte. Pois bem. Tudo anotado, certo? Então vamos lá. Então, portanto, a distância entre os dois trópicos é de 3.244 milhas, certo? A distância daqui até aqui. O Sol fica perambulando entre um trópico e o outro, certo? Ele tem uma velocidade enorme nas longitudes, porque ele está girando tudo aqui em um dia, certo? Mas nas latitudes, a forma como ele vai se afastando de uma linha para outra, ele vai devagarzinho. Então, quanto tempo demora para ele chegar daqui para cá? Ele demora metade de um ano, certo? Quanto que tem de tempo um ano? Um ano tem 365 dias e a cada 4 anos você tem um dia a mais, certo? Ou seja, você tem um quarto de dia, 0,25 dias para cada ano, certo? Só que a gente conta só a cada 4 anos. Pois bem, continuando aqui. Então, um ano tem 365 dias. Então, 6 meses teria 365,25, né? Contando aquele um quarto, dividido por 2, seria 182,625 dias. Ok? Ok. Então, vamos lá. Se você quer saber a velocidade com que o Sol vem daqui até aqui, em latitude, não em longitude, a gente não quer saber essa velocidade aqui. A gente quer saber essa velocidade aqui, ó. Que ele vai devagarzinho. Tá? Pois bem, você vai pegar os 3.244 milhas, que está aqui, ó, a distância daqui até aqui, e vai dividir por 182,625, tá? Dias. Vai dar quanto? Vai dar 17,7632. Esse número é super importante. Anota no papel, 17,76, ok? Você pode anotar o resto também, 32. Mas esse número aqui é muito importante. A gente vai ver no próximo vídeo ou mais para frente, provavelmente no próximo vídeo. Mas é 17,7632, ok? Notou aí? Demorou para mim entender essas coisas, agora eu entendi tudo, tá? Mas vamos lá. Então tá lá, anotou? 17,76, tá? Pois bem, essa é a velocidade com que o Sol se movimenta entre as latitudes, ou seja, o Sol tem uma velocidade enorme nas longitudes, tá? E ele tem uma pequena velocidade, porém muito importante, na direção das latitudes, porque ele vai chegando aos pouquinhos perto de cá e depois de cá, certo? E essa velocidade é essa aqui, ó, 17,76 alguma coisa milhas por dia. Para vocês, então vamos lá. Quando eu vou falar a palavra revolução cultural de uma sociedade, Wikipédia. Wikipédia muitas vezes tem lixo lá dentro. Joga fora. Mas se você pegar qualquer dicionário, sério, vai aparecer o que o Google está mostrando aqui. Revolução é uma palavra da astronomia, não é uma palavra das ciências sociais, ok? Eles pegaram emprestado. Revolução diz assim, ó, ponto número 1, ó. 2 aqui, ó. Astronomia, retorno periódico de um corpo astral a um ponto da própria órbita. Ok. Ponto 2, astronomia, movimento de um astro. Ok. Ponto 4, astronomia, tempo gasto por um corpo celeste para descrever sua órbita ou período. Ponto 5, astronomia de novo, movimento orbital de um corpo celeste ao redor de outro. Ok, ponto 6, física, movimento circular ou elíptico no qual um móvel move-se à sua posição inicial. Ok, 7, geometria, rotação de uma curva em torno de um eixo.
8, volta completa, giro ou rotação. 9, tá? Grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, que processo, política, essas porcarias todas aí. Então assim, a maior parte do termo revolução nasce na astronomia, não tem nada a ver com essa porcaria aqui, certo? Revolução Francesa e companhia. A revolução aparece na astronomia. Por acaso, quando vão acontecer o termo revolução vem da astronomia. E a gente vai ter que usar esse termo revolução várias vezes. Então vamos lá. Agora vamos lá. Como é que a gente mede os dias? Tem duas formas de medir dias. Uma forma, período de 24 horas. Ou seja, cada 24 horas, outro dia. 24 horas, outro dia. 24 horas, outro dia. Vamos supor que a China coloque um sol artificial no céu e a gente, vamos dizer, não vamos colocar sol artificial, mas vamos supor que ela diz que colocou e de repente o dia começa a ter 12 horas, certo? Ah, mas é por causa do sol da China, certo? Ah, o sol da China, o sol lá que vão colocar, eles querem colocar 8 sóis ou coisa do tipo. Isso não existe, tá? Vamos supor por um minuto que a gente caia nessa conversinha, tá? Aí eles falam o seguinte, tá iluminado 24 horas, porque o sol dançou, certo? Então vamos lá, você tem duas formas de contar, 24 horas e por revolução, ó, um dia, mais um dia, ponto 3, a magnética vai inverter ele para cima, certo? O campo de cima vai mudar de posição, e a gente vai ter o céu vermelho aqui e o céu azul embaixo, certo? Pois bem, agora, se o sol sair dessa linha aqui, ó, dessa linha do Trópico de Câncer e ir para cima, ou se ele sair dessa linha, que é o Trópico de Capricórnio, e ir para baixo, que é o modelo do céu vermelho, essas duas distâncias aqui, ó, daqui até o centro ou daqui até a borda, são iguaizinhas, ok? O nosso é igualzinho, o modelo é igualzinho, ó. Daqui até em cima ou daqui até embaixo, a distância é igual. Ou seja, o número de revoluções que o Sol vai ter que dar para chegar até aqui ou chegar até a borda é a mesma. Porque o Sol ele se afasta nas latitudes com a velocidade constante de 17,76 milhas por dia, certo? A gente já decorou isso. Então assim, vamos lá. Para o céu azul que a gente está hoje, certo? A gente não viu isso acontecer, ficou registrado aí pelos antigos só. O processo inicia-se no dia 25 de dezembro, no solstício de inverno na parte norte. Isso aqui é dados arqueológicos, ok? Para o Sol chegar na borda da Terra e acontecer o evento será de, olha só, pegando a velocidade que a gente calculou, 17,7632, a gente vai pegar essa distância aqui, certo? Ou essa aqui, porque é igual, certo? Vai ser 4.617 milhas, vai dividir por essa velocidade e a gente vai chegar aqui em 259,919, que na verdade a gente vai arredondar por 260 dias, certo? Então o tempo é 260 dias, mas na verdade a gente vai colocar como 260 revoluções do Sol. Por quê? Porque o termo dia vai ficar muito complicado para a gente já já. Então a gente vai colocar, o Sol ele tem que girar. Então o cenário 2, que é o nosso cenário agora, atual. O céu azul que a gente tem para o céu vermelho, certo? Então o processo inicia-se... Bom, aqui está errado. Estava errado já da vez passada, tá? O processo vai iniciar quando passar deste ponto aqui, tá? Do solstício de verão. Só que o solstício de verão, obviamente, no dia 25 de dezembro, certo? E ele também não vai ser na mesma data no ano que for acontecer. A gente vai ver isso. Mas ele vai acontecer no solstício de verão, ok? Só que a data do solstício de verão vai mudar, ok? Porque o tempo vai mudar aos poucos. Tudo bem. O Sol vai se afastar do Trópico de Capricórnio para o... Céu azul para o céu vermelho. Para o polo... Não. Vai do Trópico de Câncer para o Polo Norte. Eu acho que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V e ficou errado aqui, pessoal. Desculpa. Ele vai se afastar do Trópico de Câncer, não Capricórnio, para o Polo Norte. O tempo para o Sol chegar, não na borda, mas no Polo Norte, será o quê? Será a distância do Trópico até o Polo Norte, tá? Que é a mesma anterior,
4.617 dividido pela mesma velocidade vai dar a mesma 260 revoluções. Por quê? Porque esta distância aqui é igual a essa. Ou seja, a gente vai ficar com esse 260. Isso aí me deixou muito grilado, porque 260 para mim não quer dizer absolutamente nada, ok? Agora, então assim, independente para que lado vai, a gente vai revisar a conta agora juntos. Ficou assim, ó. A distância de trópico até o polo, independente se vai para o polo norte ou se vai para a borda, que a gente chama de polo sul, a velocidade, a distância é essa aqui, ó, 4.617 milhas, e a velocidade em latitudes do Sol é 17,7632 milhas por dia, ok? Dividindo, ó, igual a distância dividido por velocidade, ok? Então o tempo vai ser 4.617 milhas dividido pela velocidade de 17,7632 milhas por dia. Isso aqui vai dar 260 revoluções, ok? 260 voltas. Só que aí o Cristiano, ele mandou uma mensagem muito boa, dizendo o seguinte, ó. Acho tudo muito especulativo. Eu sou um livre pensador, despido de qualquer preconceito e encontrei algo de valor na teoria. O ciclo de 260 dias, curiosamente, os maias e outros povos mesoamericanos utilizavam um calendário baseado nesse ciclo de 260 dias. Eu não sabia disso, ok? Fiz uma pesquisa, vou mostrar para vocês aqui, vamos complementar então a ideia. Calendários podem ser sincronizados e interligados e suas combinações dão origem a ciclos adicionais mais extensos. Ok. Continuando para a parte de baixo. O mais importante desses calendários é aquele com período de 260 dias. 260 dias. Este calendário de 260 dias era prevalente em todas as sociedades mesoamericanas e é de grande antiguidade, quase certamente o mais velho. O Tzolk'in é combinado junto com um calendário de 365 dias, conhecido como Raab. Então os maias tinham um calendário de 365 para que serve 60 dias, que é exatamente o número que a gente calculou, certo? Tipo assim, esses caras não eram burros. Olha só que loucura isso aqui. Vamos continuar aqui, ó. O Tzolk'in, que é esse calendário de 260 dias, é o nome comumente empregado pelos estudiosos da civilização maia para os ciclos sábios, de ciclos para produzir os 260 dias únicos. E ele é utilizado para determinar o momento de eventos religiosos e cerimoniais e calendário 260 dias. Ó que loucura isso. A origem exata do Tzolk'in não é conhecida. Ninguém sabe porque os caras inventaram o calendário de 260 dias junto com o calendário de 365. Não faz sentido. Mas existem várias teorias, vamos analisar elas aqui. Uma teoria é de que o calendário vem de operações matemáticas baseadas no número 13 e 20. Ou seja, eles falam, para os maias o número 13 devia ser sagrado e o 20 também, e eles pegaram 13 e multiplicaram por 20 e deu 260. Não faz sentido nenhum para mim, tá? Outra teoria é que o período de 260 dias vem da duração da gestação humana. Este número é próximo do número médio de dias entre o primeiro ciclo menstrual perdido e o nascimento, diferente da regra de Nageli, que é de 40 semanas ou 280 dias. Poxa, interessante isso aí, é interessante. Mas ainda assim, não sei se eles guardariam esse calendário só para isso, né? É postulado que as parteiras teriam desenvolvido originalmente esse calendário para prever datas de nascimento de bebês. Ou seja, eles pensam que o pessoal guardava um calendário que eles dizem que é sagrado para algo de adivinhação, porque as parteiras propuseram um calendário. Pode ser, eu acho que pouco provável. Mas isso aqui ó, é postulado, tipo assim, é uma hipótese, ok? A terceira teoria vem do entendimento de astronomia, geografia e paleontologia. Ok? Diz assim, e aí, é lógico, eles vão errar, né? Eles vão dizer que existe um lugar na América do Norte onde o Sol vai e volta em 260 dias. Mas esse lugar não bate onde tinha civilização. Mas eles falam o seguinte, como não tem civilização ali, significa que provavelmente existia e foi ali que foi criado o calendário. Tipo, é uma hipótese que não tem fundamento, né? Mas tudo bem. Mas diz assim, olha que interessante aqui. Ele diz assim, ó. Esse estranho almanaque sagrado, usado no dia 13 de agosto, o dia que os povos dão sentido, porque não tem nenhuma planta que eu conheça assim que só o feijão é poucos, 2 meses. Não faz muitos dias que ninguém entende. E agora a gente tem aqui um número que bate, assim,
por incrível que pareça, com o número deles. Por essa velocidade aqui, vai dar 260 dias. Pode ser uma coincidência, ok? E essa interação que eu tenho com vocês é muito boa, porque, né, que nem aconteceu agora há pouco. Pô, acabei na mesma data. Ou seja, você tem, o Sol tem que dar 260 voltas para chegar, que a pessoa chamaria de Nibiru, ele tem que dar 260 voltas para chegar até a borda. Só que os dois têm que chegar, só que um gira bem como se fosse um carro de corrida, certo? E do lado de cá, os dias vão ter menos de 5, aonde tem lá, ó, a estrutura, o Sol mudando para uma gigante vermelha, que é o que está acontecendo do outro lado, nesse exato momento, e depois, em um momento no futuro, logo, ele vai virar o quê? Uma anã branca, que é o que o pessoal chama de anã branca. Na verdade, ele vai diminuir de tamanho o foco do Sol bem focalizado, queimando onde passar, certo? Pois bem. Agora vem a pergunta. Como você sabe que a inversão dos dois lados do modelo deve acontecer na mesma data? Tipo assim, você adivinha? Não, não sou adivinho. Muito simples, ó. Porque o que gera a inversão... Eu devia estar junto aqui, tá? Mas tudo bem. Porque o que gera a inversão do campo magnético é a inversão da corrente elétrica do motor eletromagnético que alimenta esse modelo, tá? Isso aqui é uma máquina perfeita, diga-se de passagem. Desta forma, quando a corrente elétrica do modelo inverter, ambos os campos magnéticos dos dois lados, certo? Eles vão zerar e vão ser recriados. Então tem um motor aqui que vai girar esse campo magnético dos dois lados, da parte de cima e da parte de baixo, tá? E quando esse campo inverter, o campo magnético inicialmente ele vai zerar e eles vão mudar de posição, tá? Vai inverter a situação. Pois bem. Então vamos lá, continuando. O problema aqui é, os dois eventos estão acontecendo ao mesmo tempo. Desculpa estar sendo repetitivo, tá? Mas eu estou tentando explicar melhor e devem terminar na mesma data, certo? O problema é exatamente esse. Qual é o tempo, qual é a duração dos dias quando ele for dar essas 260 voltas? E qual vai ser a duração desse tempo até ele dar 260 voltas? Porque aqui vai ser mais devagar, aqui vai ser mais rápido. Como é que a gente vai ver bem? Então, a gente vai para o ponto 4 agora. Quanto tempo demora para o Sol sair do trópico e chegar ao polo se a duração dos dias são diferentes? Certo? Então vamos lá, de novo. Pegando a velocidade, vocês já notaram aí, pegando a distância entre o trópico e o polo, você divide perto do evento. Então vai ser 260 voltas do Sol, 260 revoluções, ok? Pois bem. Então vamos lá, lembre-se, como medimos os dias? Períodos, vai extrapolar os limites dele, ele vai ter 260 revoluções, ele vai ter 260 voltas. O problema é que o Sol aqui ele vai dar B. Então, para um pouquinho. Então, o que vai acontecer aqui? A questão é, quantos períodos de 24 horas vai demorar isto aqui? E quantos períodos de 24 horas vai demorar isto aqui? Por quê? A gente vai ter que saber os períodos de 24 horas. Porque vamos supor, eu já falei aqui, mas vamos supor, o pessoal já falou que a China está preparando um sol artificial para iluminar a China, certo? Ele não vai iluminar outros países. Mas vamos supor que o pessoal, o dia começa a encolher. 23 horas, 22 horas, 18 horas, 15 horas, 12 horas de duração dia. Bom, obviamente, com tempos tão curtos, todo mundo vai saber que deu, né? Então, o que pode acontecer? Alguém pode vir aí e falar o seguinte, esses dias curtos, 12 horas, isso é a China. A China pôs aí não sei quantos sóis aí no sol para iluminar a noite na China. Então, ela colocou esses sóis aí, então parece que o dia tá com 12 horas. Mas, na verdade, é o sol da China, que eles perderam o controle. Sabe como é que é a coisa da China, né? Os chineses são meio loucos. Saiu de controle, né? A gente pode fazer o quê? Vai brigar agora? Deixa esse sol aí, entendeu? Agora os dias têm 12 horas. Continuar contando dias de 24 horas. Então a pergunta é, quantos períodos de 24 horas demora aqui? Quantos períodos de 24 horas demora aqui? Essas 260 revoluções. E aí pegamos essa questão. Um tempo, 2 tempos e meio tempo. Que dá o quê? 3 tempos e meio. Tá? Que são interpretados muitas vezes como 3 anos e meio.
E nesse caso aqui, a gente está pegando esse termo 3 tempos e meio, tá? E está utilizando ele dentro da nossa conta. 3 tempos e meio de ciclo. 3 seria 3 ciclos e meio de 260 dias, tá? Que já está lá no calendário Maia também. 3 ciclos e meio vezes 260 dias, mais um dia do evento, dá os 911 dias, que é um símbolo que o pessoal usa para emergência. Se você estiver nos Estados Unidos, quiser ligar para emergência, o sinal de emergência é esse 911, ok? Que também é um símbolo lá do 11 de setembro, porque nos Estados Unidos, setembro, o mês vem antes e o dia depois. Então o pessoal fala 9/11, seria aqueles atentados. E aí a gente vai falar sobre essa simbologia aqui, ok? Mais pra frente. Porque eles usaram esse número, tá? Mas esse número aqui, eles usaram porque representa algo no mundo físico. Eles resolveram idolatrar algo ou mandar recados. A gente já falou aqui que os controladores, eles mandam recados entre eles não conversam por telefone, certo? E eles mandam recados que são claros, tá? São datas claras, são coisas claras. Então, isso aqui é o 911, é um recado de emergência, tá? Se você tiver com uma emergência, diz que 911, que eles falam. Se você discar 911, é porque tem emergência. Se acontecer algo lá no 911 ou no 11 de setembro, o que é? É uma emergência, é um sinal, ok? Mas vamos ver aqui. Beleza. Só que esse valor, né, é dado para o quê? Para o cenário 1. Ou seja, antes de acontecer a inversão. Era para o cenário 1, mas já aconteceu o cenário 1 e virou para o cenário 2. Isso aqui, Daniel estava lá no cenário do céu vermelho e depois foi... Então não adianta nada. Não adianta. Adianta sim. Vamos lá. Mas antes, vamos continuar aqui. Da mesma forma, a dúvida que eu mostrei para vocês, que eu estava bastante cético, e assim, tudo bem, ainda não é uma questão muito resolvida, mas eu já entendi que esse número aqui é real, tá? Eu vou explicar para vocês depois por quê. Mas segura aí, vocês têm que esperar mais um vídeo, tá? Vamos lá. Então assim, a dúvida que eu tinha, que eu expressei da vez passada é que também aparece em Apocalipse o termo 42 meses, que seria 3 anos e meio. Então, seria 42 meses mesmo? 42 meses? Eu preciso estudar ainda, não estudei isso aqui, estou estudando outras coisas, estou estudando modelo ainda, mas precisa verificar. Agora, tá? Quantos dias de 24 horas demorará para desenrolar a inversão do campo magnético no céu azul, no nosso céu? Tá? Quando os dias vão começar a ficar bem curtos mesmo, tá? Vão começar a ficar mais curtos. Bom, se do lado de baixo é de um jeito, do lado de cima o que é? É um dia. Nesses 74 dias, a gente vai ver o dia reduzir de 24 horas para 23 horas e pouco, 23 horas e pouco, 23 horas, 22 horas e pouco, 22 horas, 21. E ele vai chegar lá em uma rotação a cada 6 horas. Então, tipo assim, vai ficar óbvio numa hora. Agora, se você tem o Sol a cada 6 horas aparecendo, você vai ter uma super revolução social, ok? As pessoas vão ficar loucas, elas vão perder o controle, ninguém vai ficar normal, e tipo assim, vai ser um pânico. E isso vai acontecer quando? Já bati na tecla, e assim, nesse modelo aqui, tipo assim, as coisas vão começar a ficar loucas, ok? Então vamos lá. Isso significa que nesse modelo começaremos a ver a redução clara da duração dos dias apenas, tá? Nos 74 dias antes do evento. Tá? A gente vai começar a ver assim, claríssimo, problemas. Tá? Então, agora vamos resumir isso aqui. Número 1. A velocidade com que o Sol se move nas latitudes, não na longitude, é de 17,76 milhas por dia. Essa informação é importante. A gente vai precisar guardar ela porque no próximo vídeo ou no outro seguinte eu vou grudar essa informação com outras coisas. A gente vai, conectar as coisas, ok? Ok. Quando a inversão inicia, ela demora 260 revoluções do Sol para acontecer efetivamente. Seja por um lado ou para o outro, certo? Porque as distâncias são iguais. Pois bem. O problema é que a duração dos dias nesse período varia. E no caso do céu azul, as 260 revoluções ocorrerão em 74 dias. Enquanto que no céu vermelho, do outro lado do modelo, essas revoluções ocorrerão em 911 dias. Okay? Por outro lado, as luzes de ambos os lados do sistema
o lado lento e o lado rápido devem dar o mesmo número de revoluções antes da data final. O lado oposto ao nosso Sol já está fora de curso. O Sol lá do lado de baixo não é de outro mundo, tá? O lado de baixo do modelo, tá? O Sol do lado de baixo já saiu de controle, já passou, tá? Na previsão que eu recebi e que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo ou nos dois seguintes, tá? A pergunta agora é: quando a inversão do outro lado começou? Qual que foi a data? Existe algum efeito no lado de cima para a gente discutir isso, para a gente estimar? Tá? Então vamos lá. Nesse modelo, qual que é a data limite antes do colapso da sociedade? Março de 2021. Depois correr, quando chegar em março de 2021, tipo assim, ó, eles vão tentar controlar a sociedade. E tipo assim, controlar uma sociedade maluca requer, se não tomar cuidado, certo? Agora, vamos lá. Só para vocês entenderem isso, porque eu estou batendo essa tecla. Olha só. Turibio Aragão, tá? Ele mandou um link aqui do YouTube dizendo assim, ó: Afonso e pessoal, deem uma olhada nesse clipe. É de uma banda que eu já gostei muito do som e tal, mas já há alguns anos percebi que é uma das preferidas, os controladores também. Tirando os globos, tem lá o globo no clipe, tá? Tem muita coisa. Tem o plasma, de artes, as bordas da Antártida. Então vamos analisar aqui rapidinho. Eu olhei esse clipe e fiquei louco. Primeira coisa, ó, você vê claramente, percebe? Beleza, logo no início, tá? Aí aparece um sol gigante, som certo, ok? Beleza. E aí que diz aqui, ó, começa a música assim, ó, confusão. E o que tem um monte de abelha? Quem que são as abelhas? São as operárias. Quem são os operários dentro desse sistema? Nós somos os operários. E quem vai entrar em confusão? Os operários, ok? Próximo. Aí mostra a água e diz assim, ó, a igualdade vai ser difícil de controlar. Vai ser difícil de controlar os operários, tá? Que são basicamente iguais, né? Pequenas diferenças. Então vai ser difícil, ó, equality hard to control. Vai ser difícil de controlar essa igualdade. Olha só. Salve suas predições, porque essas predições que eu estou mostrando aqui, a gente vai ver mais para frente que já foi feita essa predição que eu vou mostrar para vocês aqui 20 anos atrás e foi esfregada na nossa cara, ok? Então eu vou mostrar para vocês 20 anos atrás, tá, o que aconteceu, mas mais para frente. Só espera um pouquinho porque a gente tem que chegar nas datas e tudo mais. Então, ó, salve suas predições, porque elas estavam corretas, tá? Ó, as portas de cima vão abrem, tá? E aí mostra o raio, tá? E chuva, né? As portas de cima. Que porta de cima é essa? Diz assim, ó: quando o passado é o presente e o futuro não é mais. Tipo assim, o passado, a última inversão, tá agora, no presente, e não tem mais futuro. Porque vai inverter, percebe? Não quer dizer que vai acabar com tudo, mas vai mudar tudo, vai mudar a sociedade, tá? Muitas coisas vão colapsar e depois vão ser reerguidas de novo, tá? Ó, nenhum homem é maior do que o Sol. E aí tem aqui o lado vermelho e o lado azul de novo. Nenhum homem é maior que o Sol. Por quê? Porque nós, seres humanos, não conseguimos controlar isso aqui, tá? Isso aqui é o Criador que controla. Ele decidiu, acabou, tá? Então, é isso. Diz assim, ó: isso não é um pensamento negativo, eu sou positivo, positivo, positivo. Por quê? Porque está indo para o céu vermelho, que seria a tal da Golden Age dos pagãos, né? Diz assim, ó: os números continuam caindo do calendário no chão. Os dias já estão correndo. Já começou a contar, tá? Não começou agora não, já começou. Muitos meses atrás, já começou do outro lado, tá? Mas diz aqui, ó, os números continuam caindo do calendário. E aqui diz assim: eu estou em amor, vou dizer assim, em paixão, sei lá, com os clarividentes. Porque eles são fora desse mundo, são pessoas que acertaram, tipo assim, muito tempo antes. Tipo, o que a gente está discutindo aqui agora, as pessoas já sabiam antes. Eu vou tentar entender como, mas
a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Primeiro a gente vai explicar como é que eles esfregaram isso na nossa cara, e depois eu vou tentar entender como é que eles fizeram isso e se foi clara evidência mesmo, tá? Vou tentar entender. Agora, olha só, eles mostram aqui um monte de montanhas pegando fogo, nas montanhas todas. E diz assim, eu sei que os garotos querem crescer. O que vai acontecer com a Terra? Ela vai expandir, certo? E o que está mostrando aqui? Tudo pegando fogo, plasma tá queimando, certo? E depois termina a música, tá? Com o quê? O lado azul e o lado vermelho. Acabou. Agora, essa música foi liberada quando? Tá aqui no canal do Pearl Jam, tá? Que tem 1 milhão de inscritos, ou seja, do próprio Pearl Jam. E ela foi liberada no dia 22 de janeiro de 2020. Para bom entendedor, meia palavra basta. Foi liberada agora, praticamente, certo? Nesse modelo, qual é a data limite de tamanho? Não vai ser mais 24 horas. Vão ver as revoluções do Sol a cada 12 horas, 16 horas. E vai estar a nossa amiga NASA para inventar uma boa justificativa para isso, ok? É o Sol da China que perdeu o controle, é isso, é aquilo, não importa. É o negócio para controlar. Não tem tanta imaginação que nesses caras. Então eu não sei o que eles vão falar na sociedade, porque a sociedade vai começar a ficar esperta. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? O cara está no escritório, trabalhando, o sol passa na vidraça dele, daqui 6 horas passa. Então pensa, a sociedade ela vai entrar em colapso. Então assim, você vai querer estar dentro de uma cidade, tipo assim, péssimo lugar, tá? Porque a cidade vai ser um lugar bem controlado. E quem estiver dentro, depois não vai conseguir sair, certo? Porque eles vão fazer... Acabou de acontecer na China, certo? Morreu 8 caras, então 20 milhões de pessoas têm que ficar confinadas, ok? 8 caras. Quando morre 200 num desmoronamento de terra, não é nada. 8 caras por causa de uma gripe, aí tem que prender 20 milhões de pessoas. Então é isso, tá? É isso que a gente tem pela frente aí. Então a gente tem que ir se preparando. Eu penso que março de 2021 é uma data, tipo assim, limite, etc., montar um lugar, ou encontrar um lugar tranquilo para quando for acontecer o evento, mas talvez demore um pouco, tipo assim, março, até mais alguns meses antes de acontecer. E assim, não vai... Eu vou depois mostrar algumas datas para vocês, ok? Mas a gente deixa isso para o próximo vídeo. Eu ia falar sobre outro assunto hoje, tá? Nada a ver com esse, mas eu vou pular esse assunto, vou deixar para nessa linha até a gente chegar na data, tá? Que eu já entendi bem. E depois, mas de qualquer forma, não importa a data específica. O que importa é isso aqui, ó. Março de 2021 é uma boa data, uma boa previsão para a saída. Pode acontecer, não acontecer nada em 2021? Pode. Isso aqui é um modelo, não garantia absolutamente nada. Dentro desse modelo, março de 2021 a data. Com essa data aqui. Mas pode não acontecer, tá? Espero que não aconteça. E aqui a gente pode fazer rezar para não acontecer. Mas, pelo que eu estou vendo assim, o pessoal que controla as coisas, eles estão bem certo dessas datas aqui, tá? Então, tem que ficar atento. Porque, se mesmo acontecendo ou não, eles vão tomar determinadas atitudes quando eles começarem a ver alguma coisa estranha, tá bom? Bom, por hoje é isso, só um comentário aqui, um comentário mais longo, desculpa aí pelo tempo, desculpa pela repetição, mas é um assunto importante, a gente tem que marcar essas informações direitinho. Lembre-se daquela 35 dias, a gente vai usar elas e a gente vai chegar em alguns valores, tá bom? Por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.